Olá, hoje eu vou falar de Salmo 129, que diz recordação de libertações. O Salmo ele começa dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços os que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Bem, neste salmo aqui, embora este salmo seja desconhecido o seu autor, ele inicia com a constatação de que por muitas vezes ele passou por momentos de provações, de sofrimento, de angústia, desde o tempo em que ele era moço. Contudo, ele ressalta que mesmo tendo sido afligido, aqueles que queriam o seu mal não prevaleceram, ou seja, os que angustiaram não alcançaram a vitória, nem sobressaíram em relação à sua vida. Tudo isso porque, mesmo enquanto ele sofria perseguição e era cruelmente tratado, Deus interveio na sua história e o libertou de todo mal. Quando o salmista diz aqui: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Aqui o salmista ele está declarando que uma das angústias que veio até ele e que ele sofreu foi o fato de algumas pessoas colocarem sobre os seus ombros excessivo peso ou até mesmo a chibata, a surra, fazendo com que a sua carne fosse marcada por grandes feridas. E uma vez que ele teve o corpo marcado pelas chibatas ou pelo peso excessivo nos ombros, há de se crer que este homem ele tenha sido tratado como um escravo ou como uma espécie de criminoso em uma das terras nas quais o povo de Israel tenha sido levado como escravo ou quando ele estava ali exilado. E ao relembrar todo esse sofrimento, o salmista ele passa a desejar a todos que o trataram com impiedade e o angustiaram, que estes sintam sobre a sua vida, sobre a sua carne, o peso do mal. A diferença é que ele não deseja que as outras pessoas imponham sobre os seus opressores os mesmos castigos que ele sofreu, mas que foi feito na base da sua mocidade, quando ele era usado para enriquecer alguém. A diferença está que ele deseja que estas pessoas elas venham a sofrer desde a sua juventude, ou seja, desde a idade mais tenra, de forma que esses venham a desfalecer antes de alcançarem a sua mocidade, a maioridade, antes que essas consigam produzir algum tipo de fruto aos seus senhores, porque fala que ninguém há de colher os seus feixes, né? Mas ele não apenas deseja isso. O salmista ele ainda faz questão de suplicar que Deus trate tanto com essas pessoas de uma forma tão justa em relação àquilo que ele sofreu, que Deus puna os seus malfeitores, assim como todo o povo que perseguiu e fez maldade com Israel, e que a ausência da bênção e a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas seja tamanha que não haja uma pessoa sequer, inclusive em outras terras, em outras nações, que possa passar por eles e os abençoarem. Desejar alguma sorte boa, algo que venha lhe fazer se sentir em paz. Mas enfim, que o agir de Deus traga
uma forma de punir, que eles nunca, jamais, eles venham se esquecer do mal que eles fizeram ao povo de Israel. O Salmo 129, recordações de libertações, ele mostra que muitas pessoas, elas sofreram não apenas por estarem privadas de estarem em suas nações, na nação de Judá, nação de Israel, mas elas foram privadas de ter a comunhão, muitas vezes com seus familiares, comunhão com o seu povo, e ainda foram infligido a eles sofrimento que eles não mereciam estar suportando. E esses agiram com eles com tamanha maldade que trazem no seu corpo as marcas desse sofrimento, desse período em que eles foram tratados de forma severa, forma que muitas vezes foi desnecessária agir para com eles. Que eu espero que este salmo eles nos faça recordar quantas bênçãos, quantas misericórdias o Senhor tem feito por nós. É bem verdade que nós não temos sido levados como escravo, não estamos exilados em outro país por algum motivo da nossa identidade como cristão. Nós estamos aqui no Brasil, vivendo numa vida abençoada, com passe livre entre as demais pessoas de nossas terras. Mas quantas pessoas estão padecendo esse exílio e esse cativeiro que, assim como esse salmista fez. Mas eu creio que mesmo padecendo e mesmo sofrendo, muitos, ou se a grande maioria, ela não tem se deixado abater a ponto de se desviar dos caminhos do Senhor, e que isto sirva de exemplo para nós, que nós também jamais venhamos a perder o relacionamento com o Senhor, venhamos a esquecer a nossa identidade de povo de Deus, pessoas que têm como princípio a busca e o louvor e o engrandecimento do nome do Senhor, para que outras pessoas possam ser alcançadas através do testemunho da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e que você jamais se esqueça das libertações que alcançou na mão poderosa do Senhor. Amém? Senhor te abençoe.